Quero convidar-lhe neste momento a abrir a palavra de Deus em Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amigo ouvinte, irmãos amados, temos percebido em todos os grupos e entre casados e solteiros e adultos, problemas na área de amargura têm se aplicado em mais de 80% dos que estão nas igrejas evangélicas. 80% do povo de Deus está amargurado. Acho que eu estou sendo um pouco exagerado aqui, mas eu creio que já chega à casa dos 80%. Muita amargurada. Eu gostaria de destacar que um dos motivos principais de tanta amargura no meio do povo de Deus são os sentimentos de rejeição, incapacidade para perdoar aqueles que nos ofendem, ódio, raiva, ira, ressentimento, incapacidade de liberar o perdão, revanchismo, ficar muito preso ao passado, temperamentalismo, tem irmãos com tendência à violência. Claro que nem todo problema de raiva ou ira tem como causa a mágoa, nem todos. Mas esse texto é muito claro que nós temos que desembaraçarmos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e o consumador da fé. Deus quer falar a um coração quebrantado, leve, disponível para Ele operar. E se esse coração está tão preso à mágoa, essa se torna um grande peso que impede a cura interior e, além do mais, impede o crescimento espiritual. Por isso a palavra do Senhor diz que devemos nos desembaraçar de todo o peso e daquilo que pesa e que traz morte e pecado. Aquele que vai correr tem que ter roupa leve. Um atleta usa na competição de corrida somente um short, uma leve camiseta e um tênis bem apropriado para a velocidade. A carreira proposta para o atleta é a vitória, não é verdade? Subir ao pódio e receber o troféu. Assim também, para nós cristãos que queremos crescermos espiritualmente e ouvir a voz de Deus, ser guiado por Ele, receber a cada dia as promessas, heranças as quais temos em Cristo plenos direitos legais. Então temos que nos atentarmos diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja entre nós alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Observe bem. Raiz de amargura começa com um broto, como um broto. E a raiz se desenvolve numa fase mais madura, não só perturba, como também contamina os outros e pode trazer e ser a causa de inúmeras doenças sérias que poderiam ser evitadas e que tem matado muita gente, tá? Porque eu conheço de pessoas com depressão severa, com AVC, que já estão na sepultura, vítima de infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal crônica, tudo sequela de doenças psicossomáticas, causadas pela mágoa, pelo ressentimento e pelo ódio. E o antídoto infalível contra esta gangrena emocional chama-se perdão. A semente brota e cria raízes, permitindo que a amargura se torne madura, causando assim um tremendo bloqueio ao nosso crescimento espiritual, interrompendo com isso as bênçãos de Deus em nossas vidas. Por que tratar com amargura? Porque, como já dito, ela bloqueia
a nossa comunhão com Deus, inclusive. Ela consegue interromper a nossa comunhão com Deus, nos aprisionando a nós mesmos, causando doenças e podendo até trazer a morte. Além do mais, o tempo não cura a amargura. Eu descobri isso, hein? Mas com o tempo isso acaba. Assim a mágoa, ela vai para o famoso banho-maria e conduz a pessoa a um estado insustentável e doentio. A maioria das pessoas doentes gravemente, grande maioria, são pessoas que sempre conseguiram manter essa terrível lesão tumoral no sentido psicossomático, que é a mágoa, a ira e o ressentimento, que são trigêmeos. Normalmente quem mais nos ama é aquele que mais nos fere. Será que eu estou falando a verdade? Por isso devemos sempre andar alertos. A mágoa vem de alguém que amamos, ou por quem temos uma alta estima e consideração. Se frequentemente uma pessoa é tida como chata, implicante, insatisfeita, desconfiada em excesso, intolerante, agressiva, triste, sente prazer em ficar só, provavelmente estamos diante de uma pessoa magoada, e essa pessoa precisa urgentemente de cura, e a cura está na palavra de Deus. Se alguma coisa ou alguém não lhe sai da memória, você precisa de cura. Não pode ficar guardando mágoa no coração. Isso adoece mais e mais a pessoa, tanto emocional quanto espiritual e moralmente. Então, temos que aprender a suportarmos essas coisas, e como diz um texto bíblico que meu avô gostava de citar, na casa de oração do Barra do Cristal, que é onde ele ia sempre: sede uns para com os outros, compassivos, longânimos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. A amargura é doença da alma, um desgosto, um descontentamento. Suas consequências, como já dissemos, é muito grave, como dizia o irmão William Macmillan. Mas não é o Macmillan do CEBIV, não, outro irmão da Inglaterra. A mágoa cultiva um terreno propício para outros males. É como fel de amargura e laço de iniquidade. Lemos isso em Atos 8:23. O salmista que escreveu esse salmo de número 19, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Paulo, na sua carta aos Efésios, diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A cura da amargura é um processo lento e por isso pode levar muito tempo. Então é necessário secar o seu ressentimento. Então você tem que enfrentar a mágoa tomando posse da palavra de Deus. Existem 3 palavras no grego que correspondem à palavra perdão. Não vou entrar nesse detalhe não, mas eu só quero dizer que o perdão deve sempre ser liberado por aquele que se diz ser cristão, porque quem não perdoa não parece ainda que nasceu de novo, pois a Bíblia nos ensina a perdoarmos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você foi ofendido? Acautela-te. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele arrepender, perdoa-o. Parece relativamente simples. E você está resolvido 100% dos casos de perdão. Ou você ofendeu, ou foi ofendido, mas você tem que perdoar, custe o que custar. E para isso você precisa contar com a ajuda de Deus. Muitas vezes nosso perdão humano não é muito eficaz e não traz uma cura completa. Porém, eu gostaria de chamar a sua atenção para o ponto de extrema importância. Há uma condição para o perdão e Deus quer que você tome consciência dessa condição. Em Mateus 18 e Lucas 6, verso 37, Jesus deixa bem claro que é perdoando que seremos perdoados. Oração de Francisco de Assis.
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vou dar uma de Francisco de Assis aqui. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e em que eu lhe perdoe? Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 7 na língua hebraica tem o significado de algo que é eterno e perfeito. Portanto, você deve perdoar sempre. Jesus conta a parábola do credor incompassivo que foi entregue aos verdugos pelo Senhor até que pagasse toda a dívida. O meio evangélico está cheio de credores incompassivos. O indivíduo deve os cabelos da cabeça, mas não sabe perdoar uma mínima conta do seu semelhante. Jesus terminou dizendo que o nosso Pai Celestial irá nos perdoar à medida que também perdoamos nosso irmão. Aliás, a oração que o próprio Jesus nos ensinou menciona claramente: assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha, se fosse para Deus agir de acordo com essa oração, todos nós estaríamos no inferno, porque eu nunca vi um povozinho do coração de pedra para perdoar, como o povo que se diz povo de Deus. Não perdoa. Eu perdoo, mas não esqueço. Mas então não perdoou coisa nenhuma, porque quem perdoa, Deus pelo menos sabe perdoar e esquecer. Por isso que eu gostaria de seguir as pisadas do meu amado mestre, que suportou tanta humilhação e foi o maior exemplo de renúncia e de perdão. De maneira que esse assunto é tão belo, tão maravilhoso, que dá vontade de ficar aqui até a Voz do Brasil discorrendo sobre este assunto. Então, quem perdoa tem vida saudável. Eu dei uma dica de saúde hoje para um amigo meu de Nova Venécia, que é muito ligado ao prefeito atual de Nova Venécia, e eu disse para o Devair o seguinte, que se ele usar 3 dentes de alho com 2 limões, ele cura de vez a rinite e a sinusite. A sinusite, ele tem sofrido muito com esse problema, chamado sinusite. É só usar o alho roxo com o limão. E você quer ficar livre de um monte de doença? Libere o perdão. Perdoa a quem lhe ofende. Não fica remoendo ódio e mágoa no coração, porque só faz mal, só faz aumentar a diabetes mellitus, a hipertensão arterial. Não adianta usar a amora e usar os medicamentos que regularizam a pressão arterial se você só vive alimentando de mágoa, ira, ódio e rancor. Deixa a ira, abandona o furor, é o texto que eu li para a Eliana ontem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente.